E hoje nós vamos falar de um tipo de crise que ela não tem a ver com o governo, ela não tem a ver com a valorização ou a desvalorização de uma moeda, ela não tem a ver com um partido, ela não tem a ver com um enlutamento, e essa crise talvez seja a crise que mais paralisa pessoas ao redor do mundo, e que a maior parte das pessoas, inclusive de nós, já passamos por ela algumas vezes na nossa vida, e talvez hoje ainda alguns de nós passam por isso. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. 1 Crônicas 4, a partir do verso 9, nós vamos ler o 9 e o 10. A palavra de Deus diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe chamou Jabes porque ele lhe trouxe dores no momento em que ela deu à luz. Verso 10 diz: e Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, se o Senhor puder me abençoar, me alargue as fronteiras, que a sua mão seja comigo, que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Eu gosto de olhar para esse texto, porque aqui nós estamos falando de uma mãe, e com toda certeza, as crises por sentenças e decretos vinda pelas vozes de terceiros para nós são inúmeras, mas quando vem da nossa mãe, com toda certeza é algo devastador. E quando nós entendemos o peso de um decreto, de uma palavra, nós podemos ver que isso faz parte da vida humana desde a criação no Éden. Quando em Gênesis 3, Deus, ele desce como de costume, no mesmo horário, no mesmo lugar. Ele desce para falar com Adão, e ele começa a falar assim: Adão, onde você está? Adão, cadê você? E o texto diz, a partir do verso 9, que Adão responde assim: Senhor, eu estou aqui. Quando eu escutei a sua voz, eu temi, e eu me escondi, porque me fizeram saber que eu estou nu. Em algumas versões, me disseram que eu estou nu. E Deus responde essa pergunta com outra pergunta: quem foi que te disse que você está nu? Observa que quando entra essa fala, do diabo para Adão, e Adão ele começa a se envergonhar de quem ele era. Observa, desde a criação ele estava nu. Não mudou nada na vida dele, o que mudou foi uma afirmação, que não veio de Deus. E quando Deus desce, isso mostra o caráter imutável de Deus, que quem muda somos nós. Deus permanece o mesmo desde sempre, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo local do final do dia, Deus vai falar com Adão. E quem não estava lá era Adão. E o que me chama a atenção é que a pergunta de Deus é para Adão, não é para ele. Deus sabia onde Adão estava. E mesmo Deus sabendo onde Adão estava, ele pergunta: Adão, onde você está? E aí ele se justifica, e ele fala: me disseram, me fizeram saber. E Deus pergunta para ele: quem te fez saber? Quem te falou isso? E isso acontece comigo, acontece com você, e aconteceu com Jabes. Os decretos, as sentenças que pessoas lançam sobre nós, nos tiram do propósito que Deus tem para nós, nos trazem vergonha, nos trazem insegurança, nos trazem receio, nos trazem medo, nos traz paralisação, e nós tentamos nos esconder de quem nós jamais conseguiremos. A pergunta não era para Deus saber onde Adão estava, era para Adão se achar. Adão, onde você está?
Deus sabia onde ele estava, mas Adão já não sabia onde ele estava. E é como um pai e um filho brincando de esconde-esconde, sabe? Quando você conta e seu filho vai se esconder, e às vezes ele se esconde em algum lugar, e você vê metade do corpo dele, e você fica brincando, né? Cadê? Onde você está? E você acha o máximo, né? Porque você está brincando com seu filho. E foi mais ou menos assim que aconteceu naquele dia. Deus, ele sabia onde Adão estava, e Deus faz uma pergunta respondendo a insegurança, o medo e a vergonha de Adão. Adão não estava vergonha porque ele estava sem roupa, ele sempre o esteve. Mas o termo no original aqui é que ele ficou vulnerável, ele ficou desprovido de segurança e ele começou a se encolher e se retrair, procurando um lugar que ele pensava ser seguro. E a pergunta de Deus para mim e para você essa noite é essa: onde você está? Jabes, ele recebe essa sentença. O texto diz que quando a mãe deu à luz, ela o presenteou com esse nome. Ele vai chamar Jabes porque ele me trouxe sobre sofrimento. Ele vai chamar Jabes porque ele me trouxe dores. E a gente sabe que quando os pais vão apresentar os filhos, os homens não precisam de uma segunda resposta, um porquê, não é verdade? Nós recebemos qualquer pergunta e está tudo bem. Está com fome? Não. Vamos fazer isso? Vamos ou não vamos? A mulher ela precisa de um porquê, não é verdade? Vamos comer isso? Por quê? Né? Você vai pedir perdão, você fala, você me perdoa? Por que você está pedindo perdão? Não é verdade? A mulher gosta de perguntar o porquê. E eu fico imaginando essa criança escutando a narrativa da própria mãe quando estava junto com as amigas. Viu? Por que você colocou o nome de Jabes? E aí ele começava a escutar, porque desde o dia que ele nasceu, ele me trouxe dores. Desde o dia que ele nasceu, ele me trouxe sofrimento. Por isso ele chama Jabes, porque ele é acompanhado de dores. Eu fico imaginando quantas vezes as pessoas, porque Jabes não é um nome comum, vamos concordar com isso. Se fosse José, Maria, não é verdade? João, é mais fácil, você vê bastante, não é? Jabes já é bem difícil, é difícil você ter esse nome. E imagina quantas vezes ele não escutou a narrativa do porquê ele chamava Jabes. Mas imagina quantas vezes ele pensou sozinho no porquê ele chamava Jabes. E o texto é interessante, porque ele começa falando que Jabes, ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor, e talvez aqui, se nós não prestarmos atenção, a gente não consegue ter entendimento do peso que está acontecendo. Vale lembrar que na antiga aliança, os profetas eram porta-voz de Deus para o povo, e os sacerdotes eram aqueles que apresentavam sacrifícios para o povo a Deus. Então, Jabes, sem ser um nem outro, mas vivendo uma situação que para ele era eterna, porque veja, o texto diz que é desde o dia em que ele nasceu. Ele resolve invocar o nome do Senhor, talvez num ato de desespero, talvez num ato de impulso, e olha que interessante que ele começa assim: Senhor, se puderes me abençoar, alargue as minhas fronteiras, amplia os meus horizontes, estica as minhas estacas. E a segunda parte do texto é algo desesperador, porque ele diz assim: me preserva do mal, de tal modo, em algumas versões, de tal maneira que eu não seja afligido. Se nesse período em que nós vivemos, onde a ansiedade, a depressão, as fobias e as crises emocionais são tidas como a doença do século, e nós temos tantos profissionais capacitados para atendimentos como psicólogos, para medicação como psiquiatras, e tantos outros tratamentos que auxiliam o ser humano em momentos de crise como esse,
Agora, imagina que naquele momento não existia isso. Naquele momento não existiam os remédios, naquele momento não existiam os profissionais específicos para isso, e nesse momento, num acumular de anos de sofrimento, da maldade e aflição, ele diz: se puderes, me abençoa, amplie os meus horizontes, alargue as minhas fronteiras, me preserva do mal, de modo que eu não seja afligido, de modo que eu não sinta a maldade na minha vida. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas as pessoas que atendo, e não são poucas, que têm crises emocionais, é algo desesperador para quem está passando, algo incontrolável, um medo que ninguém sabe de onde vem, uma angústia que ninguém sabe de onde vem, né? Um tremor que é involuntário e as pessoas não sabem como passar, é algo que as pessoas não conseguem explicar. E com toda certeza, em um momento desse, de acumulação de anos, desde o dia do nascimento dele, o texto não diz a idade de Jabes, mas como ele consegue classificar muito bem os sentimentos, ele não era uma pessoa muito nova, porque uma criança, ela às vezes não sabe se ela está brava ou se ela está triste, se ela está irritada ou se ela está fazendo birra, ela simplesmente extravasa na emoção. Jabes não, ele disse: se o Senhor puder, me preserva do mal, de modo que eu não seja afligido. Olha que interessante, Jabes, ele não consegue ver futuro, nem se a economia tivesse boa naquela época. A situação dele é tão devastadora, que quando ele vai fazer uma oração audaciosa, que nem era cabível a ele naquele momento, ele não pede bens, ele não pede recurso, ele não pede aumento de patrimônio, ele fala: se o Senhor puder, que a sua mão esteja comigo. Ele pede a presença de Deus, e depois ele fala: me preserva do mal, eu não quero mais sentir essas aflições. E o que é interessante é que o texto finda assim: e Deus lhe concedeu o seu pedido. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Com toda certeza, essa é a pior crise que um homem ou uma mulher pode passar. É uma crise que impede você de enxergar a vida. Observe que ele fala: amplia as minhas fronteiras, alargue os meus horizontes, ou seja, me permita ver as oportunidades que eu não consigo, me permita enxergar o que eu não consigo enxergar, eleva os meus olhos, porque eu não consigo mais viver e enxergar a minha vida nessa miséria, nessa desgraça, desde o dia em que eu nasci, recebendo sentenças, sendo patinho feio da minha casa, tudo que eu faço é errado. Eu cheguei trazendo dores para todo mundo, até quando eu tento fazer certo, está errado. Essa foi a vida de Jabes até esse momento, desesperadora. Só que, obviamente, talvez você não recebeu uma sentença dessa da sua mãe, mas talvez pode ter vindo ao longo da sua vida, por um cônjuge, por quem te criou, pelo seu avô, por um sócio, como: você é um incompetente. Nada que você começa, você termina. Você é um irresponsável. Você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa. Você é isso, você é aquilo. Você não tem capacidade de gerar. Você não tem capacidade, e são ataques. Eu me lembro de um amigo que, quando fez 18 anos, ele ganhou uma empresa do pai dele, avaliada em R$1.500.000, aproximadamente 20 anos atrás, com 60 funcionários e com faturamento garantido para 6 meses. Em 1 ano e meio ele quebrou a empresa. E as sentenças que ele ouviu do pai foi: você é um imprestável, você vai trabalhar para os outros o resto da sua vida, porque você não tem capacidade de liderar ninguém, você não tem capacidade de fazer riqueza, você não tem capacidade de ter nada, você vai ter que ser funcionário mesmo, porque é isso que está destinado para você. Olha, e ele acreditou naquilo, e assim como Adão, ele foi se escondendo.
ou às vezes no rompimento de uma sociedade, ou às vezes no rompimento de um relacionamento, né? Você tem que se lascar mesmo, você nasceu para sofrer, você nunca vai encontrar ninguém, e sabe, são sentenças que vão atrofiando, às vezes sentenças que vêm com o seu corpo, vêm numa situação que você está passando, coisas devastadoras, mas que encontra lugar na sua alma, e obviamente que nunca vieram de Deus, mas nós permitimos que ocupasse o lugar que não deveria ocupar, e isso começa a trazer crises devastadoras, tamanha que a gente não consegue ver soluções. Observe que a situação era tão crítica que Jabes ele não conseguia debater uma oportunidade, ele não conseguia debater algo econômico, ele não conseguia debater algum negócio, ele não conseguia prestar serviço para ninguém. Por quê? Porque ele era afligido pela maldade. Ele era afligido pela maldade. Ou às vezes, na sua própria casa, na simplicidade dos seus pais, você escutou a vida inteira, vai faltar, não vai dar, nós não vamos fechar o mês, não vai dar, não pode, não tem, não consigo, não dá, não posso, não consigo, não dá, não tem, não vou. E aí você cresce assim. Então, observe que essas sentenças, esses decretos, vindo de familiares, de terceiros, mas quando encontram um lugar na nossa alma, ele traz a intimidação que nos paralisa. E aí nós temos hoje milhares e milhares de pessoas, principalmente dentro das igrejas, que andam em círculos, que literalmente vendem o almoço para comer a janta. Por quê? Porque eles acreditaram em algo e vivem essa falsidade como se fosse a verdade todos os dias da vida deles, como se nós fôssemos criados para acordar, trabalhar, comer e voltar a dormir, acordar, comer, trabalhar e voltar a dormir, como se a nossa vida se resumisse a isso, como se a nossa vida se resumisse a isso. Mas observe que quando nós trabalhamos com Isaac, na última semana, Deus tinha prometido algo para ele. Deus fala, se você ficar e você me obedecer, eu estarei com você. Deus promete a presença para ele. Deus promete que abençoaria a posteridade dele. Mas depois Deus fala que iria prosperá-lo materialmente também. Agora, o que me chama a atenção no texto de Jabes, onde eu encontro um lugar de semelhança com Jabes, e possivelmente você vai encontrar também, é que Deus não prometeu nada para Jabes. Deus não prometeu nada para Jabes. Deus não fez nenhuma aliança com Jabes. Deus não disse que faria nada para ele. Isso nos mostra que, mesmo se você é o primeiro cristão da sua casa, se você não tem uma herança espiritual, se você não tem familiares que temeram e serviram a Deus como a viúva, que chega no profeta e diz, você sabe que o meu marido que morreu, o teu servo, ele temia ao Senhor. Talvez você não tenha nem isso para falar, você não tem nada, você é o primeiro, está chegando agora e está todo estrupiado, tipo Jabes ainda, cheio de crise, e crise que não é sazonal, que ela é contínua. Observe que essa é a realidade da maioria de pessoas que frequentam uma igreja, que acreditaram em uma afirmação, acreditaram em uma sentença, que é respondida na pergunta que Deus faz para Adão: quem te disse isso? Então, entenda que, em momentos como esse, Deus ele quer nos fazer lembrar que Ele está atento a escutar as orações e clamor do teu povo. A oração e o clamor de Jabes foi um derramar, ele literalmente rompeu o coração dele, ele derramou o coração dele diante de Deus, mesmo não lhe sendo pertinente, mas num ato de desespero.
Agora, hoje, eu e você temos um acesso total a algo que Jabes buscou sem ter o acesso. E o texto diz: e Deus lhe concedeu o seu pedido. Agora, veja que hoje, você pode simplesmente, entendendo isso, fazer a mesma coisa. Olha que Jabes, ele vai pelo caminho de quem quer prosperar segundo a palavra de Deus, não de quem quer se enriquecer. Porque quando ele fala: Senhor, se puderes me abençoar, se puderes, amplia a minha visão, amplia os meus horizontes, e que a sua mão seja comigo. Ele pede a presença de Deus. Ele pede a presença de Deus, por quê? Porque ele sabia, talvez pelo que ele escutava, que a presença de Deus manifesta em um lugar, trazia segurança, trazia prosperidade, trazia direção, trazia correção, trazia instrução, atraía favor. Então ele fala: se puderes, que a sua mão seja comigo. Me permita olhar e enxergar o que eu nunca enxerguei. Alargue a minha visão, amplie os meus horizontes, estique os meus limites. Eu não quero mais viver enxergando o que eu enxerguei todos esses anos da minha vida. Eu quero enxergar algo novo da parte do Senhor para mim. Então observa que Jabes, ele queria que Deus o encontrasse. E mais uma vez, nós enxergamos Deus, Jeová Jirê, aquele que provê, encontrando Jabes. Porque é interessante quando o texto vai ser escrito, quando você estiver lendo a Bíblia, e você chegar em uma parte de genealogia, que a maior parte das pessoas pulam porque é chato, preste atenção, porque todas as vezes que uma genealogia é interrompida para falar de alguém, ou algo que aconteceu, é um momento onde Deus intervém na linha do tempo. E vem falando: fulano gerou ciclano, 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 beltrano. E aí o texto vai começar a falar de Jabes. O texto diz assim: e Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Olha que interessante, o texto ele começa a falar, a história de Jabes começa a ser narrada por quem ele era, não pelo que ele passou. Por quê? Porque quando a história é escrita, ela é escrita depois que ela já acabou. Só que é assim comigo e com você. Você não vai ser reconhecido pelo que você está passando, mas por aquilo que Deus vê na sua vida. E Deus enxergou Jabes, um homem mais ilustre do que todos os seus irmãos. Olha como isso é forte. É uma das características do Deus provedor. Vocês se lembram que quando Isaac, ele se aproxima dos príncipes dos filisteus, ele era mais pobre que o cara, ele era menor que o cara, e ele até mente sobre a sua esposa, porque ele tinha medo de ser morto, para que eles ficassem com a esposa dele. Só que depois que Deus o abençoou, vocês se lembram o que acontece ou não? Vocês se lembram o que nós trabalhamos na última semana? Primeiro eles sentiram inveja, e depois ele pediu para que Isaac saísse do mesmo ambiente que ele. Por quê? Porque ele chegou menor, mas depois que Deus proveu na vida dele, ele já era maior e mais poderoso do que ele, e já não era bom que eles ficassem juntos. É a mesma coisa com os irmãos de Jabes, que não tem nada a ver com a história, mas o texto diz que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Olha que poderoso isso. Não diz que Jabes melhorou, não diz simplesmente que Deus concedeu o seu pedido, não diz simplesmente que Deus deu alguma coisa para ele, não diz que ele foi um bom mordomo, não diz que ele enriqueceu, não diz que ele prosperou, não diz que ele teve posses aumentadas. O texto diz que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Mais ilustre do que todos os seus irmãos. Significa que quando Deus se manifesta na vida de alguém, não importa a situação que a pessoa se encontra, Deus pega e eleva. Ele faz o que o homem não consegue fazer. Ele faz o que a capacidade humana de produzir riqueza
Não faz. Observa que quando nós falamos de prosperidade, segundo a palavra de Deus, é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Observe que o dinheiro não pode comprar a presença de Deus na sua vida. E essa é a primeira demonstração da prosperidade de Deus na vida de alguém. Segundo, ele promete a posteridade abençoada. Ele não só não promete filhos, ele promete que a sua posteridade será abençoada. Quando Jabes fala, me preserves do mal, nós podemos adequar que o mal é a ausência de paz. A ansiedade, a angústia, o desespero é a ausência de paz. E observa que mesmo hoje, você pode pagar um bom médico, você pode pagar um bom remédio que vai te dopar, sem te deixar lesado. Só que você estar dopada sem estar lesada, não significa que você tem paz, significa que você está medicada. A paz, só Deus dá. Observe que você pode pagar treinamentos, você pode pagar cursos, você pode pagar graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, pós-doutorado, você pode pagar para que você tenha conhecimento, só que a sabedoria só Deus dá. Então observe que quando nós falamos que Deus vai prover na vida de um homem ou de uma mulher que se derrama perante Ele, nós estamos falando sim em momentos de crise, em momentos que não dá para você chegar para alguém e querer ensinar ele a fazer diversificação de rendas. Como é que você vai chegar para Jabes numa situação que ele se encontra e vai ensinar ele a fazer diversificação de renda? Ele está tão desesperado que ele ora de uma maneira intensa, que nem era atribuição dele, e pede para Deus preservar ele do mal. Como é que você vai falar que ele precisava trabalhar mais? Como é que você vai falar que ele precisava aprender a fazer negócio? Em momentos assim, de desespero, de crise, como Isaac passou por 2 vezes, onde a terra não produz nada. Imagina, hoje, as pessoas chamam de crise o que são pequenos períodos de dificuldade. Imagina você ficar 7 anos sem chover. Eu tenho um monte de boi, eles vão comer o quê? Vão beber o quê? Vai plantar o quê? Vai nascer como as plantações? Vocês conseguem entender como, às vezes, o homem esquece da grandeza do Deus que nós servimos? E às vezes começam a se apoiar em capacidade que eles acham que têm? Ernon Stinger, o pastor do avivamento dos Zulus, lá em Quatzabanda, ele diz que o desespero é o berçário do avivamento. Imagina que nós pensamos que a situação do nosso país pegou Deus de surpresa. E agora? Pegaram Deus de surpresa. Fizeram um movimento no jogo de xadrez que Deus não estava esperando. Meu Deus, e agora? Quase chama o Chapolin, e agora? Quem poderá nos defender? Deus foi pego de surpresa, Deus foi encurralado, e agora? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me defender? Quem eu vou recorrer? O que eu vou fazer? Ei, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é encurralado. Só que veja, talvez a perspectiva de olhar hoje seja, porque talvez, veja bem, talvez a igreja se apoiou em algo ou alguém que não devia. E talvez o sentimento do desespero é para Deus lembrar a igreja, ei, a quem vocês estão pedindo socorro? Quem você acha que vai libertar vocês? Quem você acha que vai tirar vocês de uma tirania? Quem que vocês acham que vai olhar e ter graça e misericórdia de vocês? O que vocês estão esperando? Ou o que vocês podem fazer? Vocês esqueceram quem eu sou? Vocês esqueceram o que eu faço? Vocês esqueceram como eu ajo? Vocês se esqueceram?
Que crise que vocês estão passando? Que dificuldade vocês estão passando? Preste atenção, talvez esse sentimento de insegurança, de desespero, é um chacoalhão de Deus para a igreja. Ei, a quem vocês estão recorrendo? A quem vocês estão implorando por justiça? A quem vocês estão implorando por salvação? Observe que Jabes, ele se derrama, ele se dobra diante de Deus, e ele diz: Senhor, se puderes me abençoar, que a sua mão esteja comigo, que o Senhor amplie os meus horizontes, amplie a minha capacidade de poder enxergar as oportunidades, me preserva do mal, de modo que eu não seja afligido, de que eu não sinta a maldade na minha pele, de que eu não sinta a maldade na minha vida, de que eu não sinta a maldade nas minhas emoções. E quem sabe hoje, nós não temos a mesma sorte de Jabes e escutamos, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Veja, eu não sei o que você escutou ou o que você tem escutado. E eu não sei se isso tem te levado, como levou Adão, a tentar se esconder de você mesmo. Talvez você não enxergue a saída, não enxergue a solução. É um desespero. O que eu faço? Para onde eu vou? Com quem eu falo? A quem eu recorro? Jabes nos ensina algo muito poderoso. Ele invocou o nome de Deus sem Deus ter prometido nada para ele. Talvez Deus nunca prometeu nada diretamente para você. Mas o texto mostra que se você invocar o nome dele e derramar o seu coração para ele de uma maneira sincera, os olhos e ouvidos dele estão atentos à escuta e captura dessas orações. E quando isso acontece, é como se Deus te arrancasse dessa situação. É como Deus desse um shift na sua vida, como se Ele te projetasse para um lugar que você nunca imaginou estar. Porque quando Ele provê, Ele não faz apenas o que foi pedido, porque quando Ele provê na vida de alguém, Ele é um Deus completo, Ele não faz nada pela metade. O texto diz que foi tão intenso na vida de Jabes, que de um miserável, que tinha o seu nome, que era aquele que é acompanhado de dores, aquele que traz o sofrimento consigo. Ele pega um homem assim, e na apresentação desse homem, a apresentação é: e Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Isso é o que Deus pensava de Jabes. Isso, com toda certeza, é o que Deus falava para Adão. Adão, tudo isso aí é seu. Se multiplique, seja fértil, domine sobre tudo. Tudo isso é seu. Faça isso, faça aquilo. Mas ele resolveu escutar uma palavra atravessada: você está nu. Você está nu. E ele fala: eu temi quando eu escutei a sua voz, porque eu estou nu. Uma intimidação. Ela leva a pessoa em crises que só Deus pode tirar. E Deus pergunta para Adão: quem te disse isso? Quem te disse isso? E hoje, enquanto o louvor ministra essa canção, talvez seja um bom dia para você se derramar diante dele. Obviamente,
Jabes precisava ser preservado do mal. Mas talvez você está quebrado. Talvez está com o casamento quebrado. Talvez está com as emoções fragmentadas. Já foi afligido demais, sabe? Já doeu por muito tempo. Já foi muito rotulado, já foi muito acompanhado de tantas e tantas coisas. Tantas falas, tantas sentenças, tantos apontamentos. Mas hoje, acredito que o Senhor, Ele tira as escamas dos seus olhos, para que você veja que Ele tem algo que Ele fala a respeito do seu povo, e o que Ele não fala. E não existe crise profunda ou aguda demais que fique fora do alcance de Deus. Não tem dificuldade que é muito difícil para Deus. Não tem situação impossível para o nosso Deus. Deus, Ele não é movido pela moeda do momento. Deus, Ele não é movido pela oportunidade de negócio do momento. E assim como Ele não é, nós também deveríamos não ser. Então eu acredito que hoje seja um excelente dia para você fazer essa oração como Jabes fez. Senhor, se puderes me abençoar, mas lembre-se disso, que a sua mão esteja comigo, ou seja, que a sua presença esteja na minha vida. Que se a sua presença estiver na minha vida, eu vou ter proteção, eu vou ter provisão, eu vou ter direção, eu vou ter favor. E aí você pode complementar com a sua crise. Talvez a sua crise não seja preservação do mal, talvez a sua crise não seja ampliação de visão, ou talvez seja. Talvez sua crise seja familiar, talvez a sua crise seja totalmente financeira, talvez seja amargura, falta de perdão, talvez seja uma frustração amorosa, sabe? Pode ser tantas coisas. Só você sabe e Deus sabe. Então, durante essa canção, sai do seu lugar, vem aqui à frente, lugar.